Olá, galera. Aqui é professor de Edson, voltei. Espero que vocês tenham pegado bem as dicas que nós deixamos da aula anterior sobre o que deve ser estudado para PM Pernambuco do período colonial. Agora, e o Império? E o Império, que vai de 1822 a 1889. E dentro desse Império, analisando aqui com o edital, ele pede para a gente, mais uma vez, a província de Pernambuco. E aí, quando você pega o Império dividido nesses 3 pedaços, vamos lá. Nesse pedaço, ele tem 3 pedaços. O primeiro reinado, a regência e o segundo reinado. Pronto. Ele tem isso aqui. O primeiro reinado, a regência e o segundo reinado. O que ele quer? O último edital não pediu regência. Então ele pediu o quê? Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom Pedro I e Dom Pedro II. Certo? Dom Pedro I. O que ele quer? O que tem no edital do primeiro reinado que ele quer que a gente pegue? Primeiro, ele vai pedir principalmente aqui um movimento que foi a chamada Confederação do Equador. A Confederação do Equador. Eu preciso dela. Certo? Ao estudar a Confederação do Equador, eu vou estudar todo o contexto pernambucano. Eu vou estudar todo o contexto de república. Essa é a ideia. Tranquilo? Então, Confederação do Equador, contexto pernambucano, e aí eu vou perceber que Pernambuco estava em crise, que Pernambuco tinha um sentimento liberal, que a Confederação do Equador é uma ramificação da Revolução dos Padres, do período colonial. Eu vou perceber que nesse momento o açúcar estava quebrado, o algodão também quebrado. Então, essa ideia ela é interessante, certo? E depois ele não quer a regência, ele quer o segundo reinado. Perceba que até o primeiro reinado, até a regência, eu tenho a crise do açúcar e eu tenho a crise do algodão. No segundo reinado, Dom Pedro II, nós vamos ter o seguinte aspecto, a seguinte característica. No segundo reinado, o Brasil já começa a produzir café. O café é o grande produto do segundo reinado. Perceba que a gente só falou de açúcar, açúcar, açúcar. Quando eu chego no segundo reinado, eu tenho o café. E aí, dentro dessa estrutura cafeeira, mais uma vez nós vamos ter o abandono do Nordeste e vamos encontrar aqui a Revolução Praieira. Vamos encontrar a Revolução Praieira. Tranquilo? E vamos encontrar também, no segundo reinado, toda a questão abolicionista. Toda a questão abolicionista. Toda a questão escravocrata. Nós vamos encontrar aqui. Certo? Então, as leis abolicionistas, a participação de Pernambuco no Clube do Cupim, por exemplo, em Pernambuco, a figura de Joaquim Nabuco, também interessante para a gente compreender nesse contexto, nesse período aqui. Então, o Império, primeiro reinado, segundo reinado, é isso que a gente precisa. Principalmente, a Confederação do Equador, a Revolução Praieira e as leis abolicionistas. Então, a colônia era muito maior. A colônia era muito maior. O Império é menor aqui. Certo? O Império é menor. São assuntos pontuais que a gente vai pegando e que a gente vai perseguir. Certo? A gente vai perseguir esses pontos aí. Tranquilo?
Então, vamos lá. Saindo daqui, a gente chega na República. A gente chega na República. Está aqui a República. Essa República que tanto a gente destaca aqui, ela é dividida. República Velha, Era Vargas, populismo, ditadura e Brasil atual. O que ele quer? República Velha, coronelismo. Fenômeno político, rural, enraizado. Era Vargas, o que ele quer? Principalmente a figura de Agamenon Magalhães. A figura de Agamenon Magalhães associado a Vargas. Não dá para falar de um sem falar do outro quando se refere a Pernambuco. Ele não quer o período populista, mas ele quer a ditadura. E principalmente essa ditadura em Pernambuco. E depois ele cai na República atual. E na República atual, nós precisaremos de figuras como os presidentes atuais, mas puxando para a questão de Miguel Arraes, Jarbas, Mendonça, Eduardo Campos, certo? São as principais figuras a serem lembradas, porque de Eduardo Campos a gente chega no governo atual. Então, essa é a ideia. Esse é o conteúdo que nós precisamos para essa semana, para essa aula, para essa pegada. Essa semana a gente destrincha os assuntos e a gente sabe exatamente o que a gente precisa estudar. Lendo o edital aqui, olha o que ele traz. O edital dividido em 4 pedaços. Primeiro pedaço, pré-colonial. O que ele quer? Ocupação pré-colonial do atual estado de Pernambuco. Ocupação pré-histórica. Então entram os sítios arqueológicos aqui, características socioculturais das populações indígenas, ou seja, o modo de vida do atual estado de Pernambuco antes do contato com os europeus, ou seja, qual eram as tribos, quais as características, qual era o modo de vida, características sociocultural das comunidades nativas em Pernambuco antes da chegada dos europeus. Pronto. É o que ele quer da primeira parte. Da segunda parte, capitania de Pernambuco, guerra dos bárbaros, lavoura canavieira, mão de obra escrava, guerra dos mascates, instituições eclesiásticas e insurreição pernambucana. É a segunda parte. Terceira parte do edital, província de Pernambuco, no primeiro e no segundo reinado. O que ele quer? Os movimentos liberais. Quais? Confederação e Revolução Praieira, tráfico negreiro, tá? Cotidiano e forma de resistência escrava em Pernambuco, crise da lavoura canavieira, a participação dos políticos pernambucanos no processo de emancipação e abolição da escravidão. Esse é o terceiro ponto. Quarto e último ponto, Pernambuco republicano, voto e cabresto, política dos governadores, a interventoria de Agamenon Magalhães, os movimentos sociais de repressão durante a ditadura militar. Olha, ele pula para cá, certo? E o processo político em Pernambuco de 2001 até 2015. Quer dizer, nós pegamos esse edital com todos esses pontos que ele traz e colocamos uma outra perspectiva, um outro olhar e o recorte dessa maneira. Então, vocês vão estudar dividido em 3 partes, tá? E aí, com isso, a gente começa a resolver as questões dentro do edital para a gente fixar os pontos. Eu não posso ir para uma prova
sem saber o que eu tenho que estudar. Eu não posso fazer uma prova sem saber o que eu tenho que estudar. Eu não tenho como me preparar para uma prova sem que antes eu estude, eu analise, eu questione o edital. Eu tenho que aproximar a tal ponto que eu não precise mais olhar nem no edital o que eu tenho para estudar, certo? Então, pegar essa aula, a aula 1, que a gente falou do período colonial, a aula 2, que a gente vai resolver as questões agora, é de extrema importância para que a gente possa entender o contexto inteiro. E aí nós fizemos aqui uma garimpagem das 3 últimas provas da PM, para que a gente possa responder, e dividimos em 2 blocos. Então, nessa aula, a gente vai resolver algumas questões com vocês, e na outra a gente vai aprofundar mais ainda, e assim a gente vai seguindo e depois destrinchando os pontos principais do edital, tá bom? Então, dê uma olhadinha aí no quadro, vejam se tem alguma dúvida, para que a gente possa seguir já respondendo as primeiras questões com vocês, tá? Vocês estão aí na aula 2, da aula 2 vocês podem baixar aí o arquivo, ele tem resolução de provas anteriores. Resolução de provas anteriores. Vamos para a questão 1? Eu vou apagar. Já deu tempo aí de printar, já deu tempo aí de ver, então eu vou apagar para que a gente possa seguir aí com os pontos. E agora é explicar o edital a partir das questões. Depois, sigam o roteiro, a ideia que a gente está trazendo para vocês. Primeiro, entendam o edital. Primeiro, entendam efetivamente o que o edital quer. Ponto. Não é? Ah, será que vai cair? Será que vai cair aquilo? Quando sai o edital, primeira coisa que a gente faz é destrinchar o edital. O que o edital está cobrando? Ah, mas será que vai cair? Vá olhar no edital. Geralmente eu percebo quando eu estou em sala de aula presencial, os alunos, isso, eu vou lhe explicar, mas isso não cai. Isso, eu vou lhe explicar, mas isso não cai. E por que a gente tem essas perguntas, enfim? Porque, na verdade, eu não conheço o edital. A primeira coisa que eu tenho que fazer é destrinchar o edital. Não só do conteúdo, mas tudo aquilo que ele traz, porque é importante para que depois eu não fique inseguro. Então, dentro do edital, destrinche o edital da forma que nós fizemos aqui no quadro, na primeira aula e agora na segunda. Destrinchou, pronto. Eu tenho a convicção dos assuntos que eu devo estudar, dos assuntos que eu devo aprofundar. Pronto, fiz isso, fiz. Qual é a segunda coisa? Entender a linguagem da banca. Entender a linguagem da UPE. Analisar, isso é estratégia. Como eu posso me sair bem analisando o vocabulário, a forma que é abordado, como é abordado, tá? Então, na aula 2, quando ele traz aí resolução de provas anteriores, a primeira questão que ele traz cai em cima daquilo que eu disse a vocês do período colonial. No período colonial eu deixei 2 nomes, tá? De sugestão para que vocês lessem. Um deles foi Maurício de Nassau. Então, pegando uma questãozinha aí das provas anteriores da UPE, a primeira questão que ele traz para a gente é Pernambuco. É Maurício de Nassau. Então, eu vou apagar o quadro para poder olhar a questão, para que a gente possa analisar. Beleza? Então ele diz, Maurício de Nassau chegou a Pernambuco em 1637. Perceba, a prova me dá tudo. Me dá nome, me dá local, me dá data. Pretendendo pacificar a região governada com a colaboração dos lusos, luso é português, brasileiro, dos brasileiros e portugueses que aqui estavam em Pernambuco. E ele diz, sobre o governo de Nassau, analise as proposições abaixo. Aí, 1. Ele vai dizer, fundou no interior da capitania o Arraial do Bom Jesus. Turma, falso. O Arraial do Bom Jesus já existia. O Arraial do Bom Jesus já existia. Prova o que você está dizendo, Edson. Quando os holandeses invadiram Pernambuco, no ano de 1630, Pernambuco,
Os holandeses invadiram. Quem foi que ajudou os holandeses? Calabar. Qual foi a região que Calabar ajudou os holandeses a dominarem? O Arraial do Bom Jesus. Certo? Então a 1 é falsa. 2. A Capitania das Índias Ocidentais concedeu créditos aos senhores de engenho para o reaparelhamento das propriedades, a recuperação de canaviais e compra de escravos. Foi feito isso? Foi. Nassau emprestou dinheiro? Emprestou. Para reerguer engenhos, comprar escravos. Então a 2 é verdadeira. Beleza? A questão 2, ela é verdadeira. Se a 2 é verdadeira, então dá para a gente anular um bocado de coisa aí. Ou seja, Nassau, eu disse a vocês na introdução, atua de forma política, de forma econômica, de forma cultural. Certo? Então, a 2 é verdadeira. Vamos ver aí como é que vai ficar a coisa. 3. Nassau estimulou a vida cultural, investindo em obras urbanas nos domínios holandeses. A cidade do Recife foi beneficiada com a construção de casas, pontes e obras sanitárias. A questão 3 também é verdadeira. Beleza? 4. Embora o objetivo dos holandeses fosse o de expandir sua fé religiosa, o luteranismo, gente, a religião dos holandeses não era o luteranismo. A religião dos holandeses era o calvinismo. Certo? Então, olha uma questãozinha abordada aí pela UPE e uma questão simples. Então, nós temos como verdadeira a 2 e a 3. Questão 1, letra B. Certo? Vamos para a questão 2. Também outro assunto esperado. Tá bom? Outro assunto esperado, que é a Revolução Pernambucana, que também citei para vocês como roteiro de estudo, disse a vocês que não deixassem de olhar a Revolução Pernambucana, então vamos para ela, vamos ver como é que ela fica, certo? Vamos ver como é que fica. Sobre a Revolução Pernambucana, é incorreta. Ele quer a falsa. Assunto também que a gente espera. Sempre é muito aguardada a Revolução Pernambucana, pela importância que ela tem. A Revolução dos Padres, a data magnífica, histórica, a Revolução de 1817, o maior movimento separatista da história do Brasil. Então vamos lá. Questão 2. Eu vou lendo e vocês vão acompanhando aí, para a gente chegar na alternativa incorreta. Questão boa. Letra A. Ele destaca. Sobre, mais uma vez, a Revolução dos Padres, é incorreto afirmar. Letra A. Os diversos grupos sociais envolvidos na revolta tinham como consenso o objetivo de proclamar a República. Verdade? Verdade. Lembrando que a Revolução Pernambucana era um movimento separatista, desculpe, é verdade, era um movimento separatista e era um movimento republicano. Movimento separatista, movimento republicano. Certo? B. O movimento se inspirou na luta pela implantação de ideais democráticos do Estado polonês. Estado polonês, ele se inspirou em ideal qual? Iluminista. Esse ideal vinha de onde? Vinha dos Estados Unidos. Esse ideal vinha de onde? Da Revolução Francesa. Então a 2, a letra B, ela é falsa. C. Os rebeldes que tomaram o poder em Pernambuco construíram um governo provisório que decidiu extinguir alguns impostos, elaborar a Constituição, decretando a liberdade religiosa e de imprensa e a igualdade para todos, exceto para escravos. Verdadeiro? Verdadeiro. Não era um movimento abolicionista. Show de bola.
Letra D. Apesar de ter fracassado, a Revolução Pernambucana foi o movimento mais importante de todos os precursores da independência, pois ultrapassou a fase de conspiração e os revoltosos chegaram ao poder. Verdade. Os revoltosos chegaram ao poder. Tá bom? A Inconfidência Mineira não chega. A Conjuração Baiana não chega. Certo? Letra E. Tropas reais enviadas por mar e terra ocuparam a capital de Pernambuco, desencadeando intensa repressão. Os principais líderes foram presos e sumariamente executados. Verdadeiro. Portanto, questão 2, a falsa é a letra B. Tranquilo? Vamos para 3. Então, até agora, pegando as questões da UPE, todas essas questões já foram cobradas do concurso, nas provas anteriores, nos editais anteriores, e percebam que o grau de dificuldade até aqui é nenhum. Perceba que os assuntos são previsíveis. Então, vamos seguir. Questão 3. Como é que ela fica? Já a questão 3, ele vem falando sobre a abolição da escravidão. Ele vem falando sobre a abolição da escravidão, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aí, ver como é que a coisa fica. Ele diz que em 1808 o Brasil aboliu a escravidão. Outro assunto que a gente traz bastante e um assunto que ele aparece praticamente em todas as provas. Onde é que está esse assunto? No Segundo Reinado. É no Segundo Reinado que a maior discussão em torno da abolição acontece. Certo? Então, a abolição de quase 800 mil escravos foi fundamental. Vamos esquecer o número, né? Porque esse número não é preciso. Vamos entender a essência da afirmação. A abolição de quase 800 mil escravos foi fundamental para a modernização da economia brasileira. Embora a modernização tenha demandado algum tempo para começar. Ou seja, abolir a escravidão traz uma tendência modernizadora? Traz. Porque no lugar do escravo eu vou ter uma mão de obra assalariada, porque agora eu vou ter máquinas, enfim. Então, a uma é verdadeira, a uma é verdadeira. Tá? Então, abolir a escravidão é sinônimo de modernização? Apesar de tardio, é modernização. 2. Os escravos tiveram grandes dificuldades para se incorporar ao mercado de trabalho livre. Muitos deles continuaram com seus antigos senhores. Continuaram. Existe aquilo que é oficial, existe aquilo que é real. Tá? Então, a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira também. 3. Do ponto de vista jurídico, os escravos libertos passaram a ser considerados cidadãos, com todos os direitos concedidos pela Constituição. Então, a questão 3, ele vai dizer, tá, que, no ponto de vista jurídico, os escravos libertos passaram a ser considerados cidadãos, com todos os direitos concedidos pela Constituição. Eu vou ler as outras, vou deixar essa 3 aqui, tá bom? Pela eliminação, o que a gente faz? 1 e 2 estão corretas, A não... tira B, tira C, tira D, então a 3 ela é verdadeira. Pela formação do ponto de vista jurídico, todo mundo é cidadão, no ponto de vista jurídico todo mundo tem direito, tá? A Constituição é para todos. A nossa discussão é em relação à alternativa 4, certo? Porque a 3, pela combinação, ela é verdadeira. Então vamos lá. 4. Aí ele diz: a escravidão institucionalizada foi rompida. Porém, muitas das relações da época do escravismo se mantiveram. O preconceito com o trabalho, sobretudo manual, foi um dos vestígios mais marcantes do tempo da escravidão. A 4 é verdadeira? A 4 é verdadeira. 1, 2, 3 e 4. Qual é a alternativa? Letra E. Questão 3, letra E. Beleza? Questão previsível. A 3 era mais confusa, a alternativa, mas pela combinação a gente chegava. Não é uma questão para a gente errar também, tá? Então, tá bem legal
Vamos para a questão 4. A 4 é Vargas. Vou deixar para vocês analisarem. Analisem a questão 4 aí. Como é que ela fica? Vamos lá para a questão 4, ver como é que ela fica. Qual é a ideia principal? Qual é a ideia que a gente traz? Questão feita. Vamos para ela. Então, vamos lá. Questão 4. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas é sempre uma boa pedida para a prova, né? Getúlio Vargas é sempre esperado, é o clássico, é o assunto clássico que nós temos. Então, vamos lá. Eu gosto dessas questões de várias afirmativas para a gente buscar uma combinação, porque ela nos ajuda bastante. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas deu o golpe de Estado, iniciando o governo ditatorial que ficou conhecido como Estado Novo. Sobre esse período do governo Vargas, analise as afirmações. Vamos lá. 1. No âmbito econômico, as principais características foram o impulso à industrialização, o nacionalismo, o protecionismo e a intervenção do Estado na economia. Verdadeiro, verdadeiro. Toda vez que eu pegar a era Vargas, eu tenho que lembrar do centralismo, eu tenho que lembrar do trabalhismo. E aí, quando eu falo do trabalhismo, o trabalhismo está atrelado ao setor urbano. Se está atrelado ao setor urbano, está atrelado à indústria. E eu tenho que lembrar também centralismo, trabalhismo e o nacionalismo. Esse nacionalismo que vai ter vários viés aqui. Dentre eles, a intervenção do Estado, o intervencionismo, a intervenção do Estado, o protecionismo. Então, está respondido a primeira afirmativa, a 1 é verdadeira. Certo? 2. Aí ele destaca: foi instaurado no país o estado de emergência que autorizava o governo a invadir casas, prender pessoas, julgá-las sumariamente e condená-las. Foi? Foi. Que período foi feito isso? 1937, tá? A Constituição se chamava polaca, houve fechamento de tudo, inclusive em Pernambuco, a participação de Agamenon Magalhães, tá? A 2 é verdadeira, a 2 é verdadeira. 1 e 2 verdadeiras, então só pode ser o A, ou C, ou E. Vamos para 3. Para a conquista da simpatia popular, o governo implantou o pluripartidarismo. Gente, pluripartidarismo é característica de democracia. Vargas fechou, cancelou, cassou. Vargas cassou todos os partidos. Todos os partidos foram cassados. Portanto, a 3 é falsa. 4. Com a indicação do escritor Graciliano Ramos, o autor de Os Sertões, para o Ministério da Educação, o governo objetivava a colaboração dos intelectuais brasileiros. Turma, vocês têm aqui um governo fechado,
ditador que não vai valorizar um processo de emancipação cultural. Outra, pelo enunciado 1 e 2 verdadeiro, 1 e 2 verdadeiro, 3 falsa, 1 e 2 verdadeiro, 3 falsa, 1 e 2 verdadeiro, 3 falsa, não tem para onde correr. A 4 é falsa, não há valorização da emancipação da cultura, tá? Elaboração de intelectuais brasileiros, é uma ditadura, é fechado, 1 e 2, certo? O que era valorizado aqui era a figura de Getúlio Vargas, a partir do DIP. Então, 1 e 2, letra A. Questão 4, letra A. Vamos para a 5? A 5 é show de bola. A 5 é na pegada. Questão objetiva, clara, certo? Geralmente. E a questão 5 fala da ditadura militar? A questão 5 fala da ditadura militar? E aí tem algo bem interessante aqui. Na questão 5. O que é mais interessante nessa questão é o seguinte. Quando eu falo do AI-5, eu tenho que lembrar de duas coisas. Ditadura militar. Então perceba que a prova foi bem mesclada, né? Essa prova da PM. Pernambuco. Quando eu falo do AI-5, eu tenho que lembrar de 3 coisas. Quando foi criado, não é a data, mas em que governo. Então, vamos colocar por quem foi criado. Por quem? Por quem foi criado? É a primeira ideia. A segunda ideia é qual era o objetivo? O que determinava? E o fim. Acontece no governo de quem? Pronto. Eu tenho que responder isso aqui. Então, por quem foi criado o AI-5? O AI-5 foi criado no governo de Costa e Silva. O que ele objetivava? Fechar, cancelar, suspender, prender, exilar, torturar. Tá? Então, a máxima repressão. Pena de morte, fechamento, recesso parlamentar por 10 anos e acaba no governo de quem? Acaba no governo de Ernesto Geisel. O que a questão diz? O ato institucional número 5, um dos mais terríveis instrumentos normativos lançados pelo regime, foi extinto no governo de, letra D, Ernesto Geisel. Show de bola, questão linda e maravilhosa, tá? Objetiva, bateu, colou. Tranquilo? Vamos olhar mais uma? Então, estudar o edital através das questões é interessante também. Percebam que a gente vai conhecendo o perfil da prova, as características da prova, como é cobrada, certo? Então, agora nós temos a questão 6. Vamos ver aí como é que ela fica. Vamos ver como é que ela fica. Questão 6. Essa questão aqui, ela traz uma discussão sobre a cultura afrodescendente, né? Que é uma das abordagens da prova e a UPE gosta muito de trabalhar essas questões aqui. Então, com base nos textos, analise aspectos das manifestações culturais afro-brasileiras em Pernambuco e assinale a alternativa correta. Tem todo um texto aqui, texto 1, texto 2, texto 3. Eu vou para as alternativas, se houver necessidade, a gente pega o texto. Tá bom? Para a gente ganhar tempo e olhar o máximo de questões possíveis. Então, vamos lá. O texto 1 fala sobre a cultura afro. O segundo fala sobre a cultura e o folclore. O terceiro fala sobre o preconceito racial e diz com base nos textos, analisa os aspectos das manifestações culturais afro-brasileiras em Pernambuco e assinale a alternativa correta. Então, bora lá. Letra A.
o livre exercício de cultos religiosos, bem como a proteção dos locais onde são realizados, garantidos pela Constituição de 88, foram decisivos para que não houvesse, nos últimos anos, casos de intolerância em Pernambuco. Gente, letra A não precisa nem dos textos. Dizer que não há casos de intolerância religiosa no Brasil, a exemplo em Pernambuco, é falso. A intolerância ficou ainda mais forte nos últimos anos. Letra A é falsa. Letra B. A permanência da cultura afro-brasileira em Pernambuco demonstra que os afrodescendentes, após a abolição, tiveram suas condições sociais alteradas, sendo reconhecidos e respeitados pelo Estado brasileiro, bem como por sua sociedade. Falso. Nós temos o que aqui? A exclusão. Letra C. Embora muito praticada em Pernambuco, nos tempos de hoje, a capoeira só chegou a esse estado graças ao desenvolvimento da capoeira regional e capoeira de Angola, na Bahia. Não. Os capoeiristas foram chegando em tempos diferentes, em épocas diferentes, espalhada pelo Brasil. Tá certo? Letra D. A permanência da herança cultural afrodescendente no estado de Pernambuco só foi possível devido a táticas estabelecidas pelos sujeitos históricos que partilhavam e partilham esses códigos culturais, constituindo-se uma atitude de resistência em defesa da identidade e do respeito à diversidade cultural. Perceba que essa soa bem, né? Ela soa bem. Vamos deixar ela aqui. Letra E. A herança cultural afrodescendente em Pernambuco, como maracatu, são verdadeiras reproduções de costumes africanos. No caso maracatu, era a antiga coroação dos reis e rainhas do Congo, tá? Olha, o maracatu, ele é a mistura de culturas, certo? Nós não podemos dizer que é uma herança afro, porque ele também tem características europeias e ele também tem características indígenas. Portanto, falso. A alternativa que a gente quer é a letra D. Show de bola essa questão 6, mais ampla, mais atual, envolvendo discussões aí bem interessantes. Questão 7. Vamos para mais uma. Vamos para a questão 7 aqui. Ok? A questão 7 diz... Primeiro vamos entender o enunciado. O que ele está pedindo, o que ele quer. Segundo a historiadora Graça Ataíde, no seu livro A Construção da Verdade Autoritária, a vigilância e o controle sobre a imprensa em Pernambuco garantia ao Estado a propaganda e o doutrinamento político, utilizando-se da persuasão e do doutrinamento diário. Né? A Folha da Manhã, vinculada por meio de suas mensagens, valores compunham a ideologia estadovista. Tá? Aí ele diz, a construção da verdade autoritária, né, em relação aos valores e ideologias defendidos pelo Estado Novo. Quando ele falou de característica aqui autoritária, enfim, só poderia ser ou o Estado Novo ou a ditadura militar. Mas ele deixa claro no enunciado. Eu quero o Estado Novo e eu quero o governo de Agamenon Magalhães, tá? E ele dizia Agamenon Magalhães em nível estadual. No Estado Novo, 37 teve uma constituição chamada Apolaca, né? Se estabeleceu uma ditadura no Brasil, houve perseguição, tá bom? Então vamos lá, foi uma questão muito polêmica aí do penúltimo concurso. Então ele diz, Agamenon Magalhães do Estado Novo defendia igualdade? Não, igualdade não. Liberdade política? Não. Xenofobismo? Sim. Aversão estrangeira, o que viesse de fora? Sim. Anticomunista? Sim. O que deixa a questão errada é porque numa ditadura você não tem igualdade nem liberdade política. Letra A, falsa. Letra B, aí ele diz liberdade política, tira. Igualdade, tira. Estado mínimo, tira. Descentralização política, tira. Não é característica do Estado Novo, nem liberdade, nem igualdade, nem descentralização, nem Estado mínimo. É característica, tá? Você tirar a liberdade, você não defende ideal de igualdade, o Estado não é mínimo, é nacionalista, é forte, é robusto, e o poder não é descentralizado, é centralizado. Tá? B, falso.
Letra C, anticomunista, certo. Educação libertária, não. Educação libertária, não. Educação libertária vai despertar senso crítico, vai despertar para a revolução. Xenofilismo, não. Nacionalismo, sim. Certo? Então, letra C, falsa. Letra D, Estado mínimo, não. Educação libertária, não. Xenofilismo, não. Antissemitismo, havia perseguição a judeus? Havia. Tá? Havia perseguição a negros, a ciganos, homossexuais? Sim. Então vamos lá, não responde. Então só nos resta a letra E. Por dedução, letra E. Eu tenho o nacionalismo, o xenofobismo, o anticomunismo e o antissemitismo. O Estado nacionalista, aversão àquilo que vinha de fora, totalmente tinha como inimigo o comunismo e o antissemitismo, que era aversão a judeus, povos de origem semita. Ok? Então, questão 7, letra E. 8. Essa 8 é uma questão linda. Essa questão 8 que a gente traz aqui. E com ela a gente vai fechar essa aula 2. Certo? Então, a ideia tem um bocado de questões aí para vocês, turma. Tem um bocado de questões aí para serem analisadas por vocês. E a ideia é essa, a gente criar uma estrutura de estudo para essas primeiras aulas. Eu vou responder a 8 com vocês. Para vocês, vou deixar o gabarito da 9 e da 10 para a gente fechar essa aula de hoje. A 8, nós não falamos disso ainda, porque ele vai falar de quê? Ele vai dizer que a questão é grande, viu? Durante os 3 séculos dos quais vigorou a escravidão no Brasil, a resistência de escravos, tanto de origem africana quanto de origem indígena, foi constante e tomou as mais diversas formas. Ele diz que no século XIX, quando a escravidão brasileira viveu seu apogeu, com maior fluxo de escravos africanos, o crescimento das cidades fez multiplicar nelas não apenas o número de escravos, mas também as formas de resistência, que se diversificaram cada vez mais. E se as fugas sempre foram as mais famosas e emblemáticas dessas formas de resistência, nunca foram únicas. Sobre ela, diz o historiador Carvalho, nunca faltaram fugas de escravos do Recife. Alguns se aproveitaram dos cortes que o Capibaribe fazia entre os bairros para se evadirem dentro da própria cidade em busca de dias melhores. Existem ainda casos mostrando o outro lado da história, fuga do Recife para o interior, ou até mesmo fora da província, buscando a distância do Senhor ou a aproximação de parentes, amores, amigos e pessoas da mesma etnia ou nação. Tendo em vista o cenário, assinale a alternativa incorreta. Questão 8, a gente quer a alternativa incorreta, ele fala da questão dos quilombos. Percebam que eu tenho um quilombo distante, mas eu tenho quilombos próximos também. Eu tenho quilombos das cidades, e um dos quilombos mais conhecidos de característica urbana é o de Catucá. Então vamos lá? Tendo em vista esse cenário, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O quilombo do Catucá, situado às margens do Recife, na primeira metade do século XIX, caracterizou-se por ser um espaço de resistência contra a escravidão, que cresceu beneficiando-se dos muitos conflitos internos das próprias elites escravistas, principalmente nas chamadas insurreições. Por exemplo, ele surge durante a insurreição pernambucana, Revolução Pernambucana, Confederação do Equador, muitos escravos fugiram e ficaram localizados em Catucá. Letra B. O quilombo do Catucá, situado nas margens do Recife, na primeira metade do século XIX, cresceu associado a esse centro urbano, beneficiado de fugas de escravos do Recife e canaviais da região, chegando até expandir sobre toda a região antes dominada por seus predecessores, o quilombo dos Palmares. Não há ligação do Catucá com Palmares. A letra B é falsa porque ele associa Catucá a Palmares. Palmares foi um contexto diferenciado do século XVII, tá? Então, a alternativa errada é a letra B. Letra C. Com o crescimento da escravidão urbana no Recife, no século XIX,
começaram a se desenvolver novas formas de fugas, tá? Com as chamadas fugas de portas adentro, quando o escravo urbano fugia de seu dono, mas permanecia na mesma cidade, agora servindo ao novo senhor com o qual havia estabelecido um processo de negociação. Verdade. As construções culturais como capoeira, maracatu e mesmo o culto a determinados santos católicos, como São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, foram importantes formas de resistência cotidiana, elaboradas por escravos e ex-escravos, nas margens da sociedade escravista e mesmo em suas instituições mais importantes, como a Igreja Católica. Verdade. O trabalho escravo dos canaviais gerava resistência, fosse na forma de revoltas e assassinatos de feitores, fosse na forma de sabotagem da produção. Então, tá aí questão 8, letra B. A 9, vocês ficam para responder e analisar, que ele fala sobre a Guerra dos Mascates, que será a letra... Questão 9, a letra A. E a 10, que traz um texto enorme sobre a questão da Guerra dos Bárbaros, muito boa também. A alternativa também é letra A, beleza? Com isso a gente fecha a aula 2 de vocês. Até a próxima, professor de Edson. Um grande abraço. Fui. Essa foi boa.